A gente aprende sobre a Segunda Guerra Mundial como se fosse uma história de grandes batalhas e generais famosos. Normandia, Stalingrado, Pearl Harbor, mas existe um lado dessa guerra que quase ninguém conhece. O lado das aldeias esquecidas, dos civis massacrados, das histórias que nunca chegaram no livro de história. Só que em abril de 1945, um jornalista brasileiro chamado Rubem Braga estava na Itália, acompanhando a febre. Ele ouviu rumores sobre algo terrível que tinha acontecido numa aldeia minúscula chamada Caberna. E diferente da maioria dos correspondentes de guerra, Braga não confiou na versão oficial. Ele foi lá, conversou com os sobreviventes, viu o cemitério improvisado e descobriu que 29 pessoas tinham sido executadas pelos nazistas, bebês de 4 anos, idosos e mulheres, todos fuzilados metodicamente, um tiro na cabeça de cada um. Mas como os soldados alemães chegaram ao ponto de executar crianças? Por que esse massacre aconteceu? E por que a aldeia vizinha, Viditiático, escapou por tão pouco? Eu sou Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Pra gente entender toda essa história, a gente vai voltar para abril de 1945. A guerra na Itália estava no fim, mas as marcas do terror nazista ainda estavam frescas. As tropas brasileiras da FEB estavam avançando pelo norte do país, libertando vilas e cidades que tinham passado meses sob ocupação alemã. É nesse clima que Rubem Braga, correspondente de guerra do Diário Carioca, chega numa aldeia minúscula chamada Viditiático. O lugar fica nas montanhas entre a Toscana e a Emília. Famílias de camponeses viviam de castanhas, batatas e criações de animais por ali, e tinham uma vida bem simples. Braga foi lá seguir uma pista. Ele tinha ouvido rumores sobre massacres cometidos pelos alemães antes de recuarem. Só que o jornalista não queria trabalhar com boatos ou propaganda oficial dos aliados. Ele decidiu fazer a sua própria investigação. Visitou os locais, conversou com os sobreviventes e coletou testemunhos diretos. No dia que ele chegou, estava rolando uma missa especial por ali. O capelão militar Dom Flávio Pacioretti celebrava um ofício religioso em memória de 29 vítimas. Alpinos italianos montavam guarda de honra e parentes enlutados choravam em silêncio. A atmosfera era muito pesada. Mas o que tinha acontecido ali? Por que aquela missa memorial? E por que Braga dedicou o dia inteiro investigando aquelas aldeias esquecidas nas montanhas? A história toda vai começar em 27 de setembro de 1944. Era logo depois do almoço quando uns 300 soldados alemães chegaram à aldeia de Viditiático. Eles traziam mulas carregadas e morteiros. O comandante foi direto ao ponto ali. Deu ordem para que toda a população se reunisse às 6 da tarde na praça principal. A ameaça era clara e pesada. Quem não aparecesse seria fuzilado. Não importava se fosse velho, doente ou criança de colo. Todos tinham que comparecer. E o povo obedeceu. Doentes graves foram carregados até a praça. Mulheres levaram bebês nos braços. E quando o sino da igreja tocou às 6, centenas de pessoas já estavam lá, sob chuva, cercadas por soldados armados com metralhadoras, fuzis e granadas. O padre Giuseppe Tabellini, vigário local, foi chamado para negociar ali. Na falta de autoridades civis, ele era a única liderança disponível. E o que o capitão alemão disse a ele foi apavorante no momento. O oficial revelou que aquele mesmo dia, mais cedo, havia fuzilado toda a população de Caberna, uma aldeia vizinha a eles. E isso tinha sido represália por um ataque de guerrilheiros italianos, os Partigiani. E agora ele ameaçava fazer o mesmo em Viditiático se suas ordens não fossem cumpridas à risca. Segura essa informação, ó. O capitão disse que tinha fuzilado toda a população, crianças incluídas. E ele falou isso olhando nos olhos do padre como se fosse a coisa mais normal do mundo. O padre argumentou. Disse que a população não podia ser responsabilizada pelas ações dos guerrilheiros que viviam nas montanhas. E lembrou que comandantes alemães anteriores tinham elogiado o comportamento dos moradores, mas o capitão nazista foi inflexível. Qualquer desobediência resultaria em fuzilamento sumário de todos. A população ficou reunida na praça por meia hora, até anoitecer. Depois receberam ordem de entrar na igreja. Eles seriam mantidos como reféns. Dentro da igreja, o desespero tomou conta
conta das famílias. Mulheres seguravam seus filhos com força, velhos rezavam baixinho e todos sabiam o que tinha acontecido em Caberna. O padre Tabellini não desistiu. Ele negociou intensamente com os alemães e depois de horas de conversa, conseguiu uma concessão. Poderiam sair da igreja as crianças de até 16 anos, as mulheres, os doentes graves e os maiores de 60 anos, mas esses tinham que ir direto para casa e ficar lá, sob pena de morte. O vigário admitiu depois que mentiu sobre as idades de vários homens para salvá-los. Tinha um tenente alemão supervisionando a saída que era meio flexível, e um sargento até sorria discretamente, como que se entendesse a manobra, mas deixasse rolar o que o padre estava fazendo. E se tu tá impressionado com a coragem desse padre que salvou dezenas de vidas mentindo na cara dos nazistas, já deixa o like, porque o que aconteceu na aldeia vizinha é ainda mais chocante e a gente vai falar dela. Só que a noite que seguiu foi terrível. Os soldados alemães vasculharam cada casa da aldeia, roubaram tudo que tinha valor: dinheiro, relógios, bicicletas, sapatos, roupas de seda, ouro e prata. Uma família perdeu 30 mil liras, e é muito dinheiro na época. Outra família foi roubada em 3 mil liras e um relógio antigo. E mais uma outra, a família dos Orlandi, levaram todos os sapatos e vestidos de seda. E não teve uma outra casa que escapasse. Às 2 da madrugada, o barulho de caminhões fez as famílias gritarem de desespero. Acharam que os homens iam ser transportados para trabalhos forçados no norte da Alemanha, mas eram só feridos alemães sendo movimentados. De manhã, às 8h30, todos os homens foram libertados. A tropa partiu levando 4 moradores como guias até outra aldeia chamada Ronchidosso. O capitão cumpriu sua palavra e os 4 voltaram no dia seguinte. Embora em Ronchidosso tenham acontecido combates e mais de 80 pessoas tenham sido massacradas depois, mas Vidic Ático teve sorte. Escaparam da morte. Caberna não teve a mesma sorte e é dela que a gente vai falar agora. Com uma lista de vítimas fornecida pelo padre Tabellini, Rubem Braga foi até Caberna investigar o que tinha motivado as ameaças em Vidic Ático. A aldeia era minúscula, só 8 casas. 2 ficavam abaixo da estrada, as outras formavam um pequeno grupo numa elevação. Tinha um caminho enfeitado por abetos e um bosque de carvalhos no morro atrás. Quando Braga chegou, viu um pequeno cemitério improvisado, cercado por arame farpado. Homens e mulheres plantavam flores em 2 canteiros sob os braços de uma cruz de madeira, e sobre a terra fofa tinham pequenas imagens de santos e papéis com nomes escritos. Algumas daquelas pessoas eram parentes dos mortos. O jornalista entrevistou várias testemunhas. As narrativas batiam. No dia 27 de setembro, pouco depois do meio-dia, chegou notícia de que soldados alemães estavam se aproximando, e uma mulher contou 312 homens passando pela estrada. A população já estava acostumada com tropas passando. Eles podiam simplesmente seguir viagem ou revistar as casas para roubar e capturar homens para trabalhos forçados. Quando o aviso chegou, os poucos homens que estavam na aldeia fugiram e se esconderam no bosque de carvalhos. Só que tinha guerrilheiros partidiani que tinham descido da montanha. E quando os primeiros soldados alemães passaram, esses guerrilheiros entrincheirados atrás de um muro de pedras abriram fogo contra eles. A resposta alemã foi imediata e absurda. Os 300 soldados que estavam na retaguarda atacaram a aldeia com metralhadoras e morteiros. Os cerca de 17 guerrilheiros tiveram que recuar, deixaram um morto, e do lado alemão não houve nenhuma baixa. E foi aí que aconteceu o impensável. E tu deve estar pensando, ok, houve um confronto, os guerrilheiros fugiram, fim da história. Só que não. Depois que os guerrilheiros recuaram, os soldados alemães invadiram a aldeia e reuniram todas as pessoas que encontraram numa casa. Dispararam um tiro, provavelmente de morteiro, contra a construção. Pelo rombo aberto, lançaram granadas de mão. Depois entraram na sala e executaram metodicamente cada pessoa, de muito perto. Deram um tiro de pistola na cabeça de cada uma. As vítimas incluíam crianças de só 4 anos até um idoso de 69 anos. Algumas pessoas receberam 2 tiros. No total, foram 29 pessoas assassinadas. A maioria eram velhos, mulheres e crianças. Bebês de 4 anos executados com um tiro na cabeça. O trabalho do Rubem Braga nessas aldeias italianas, na Segunda Guerra Mundial, vai muito além da reportagem de guerra. Ele estava documentando crimes contra a humanidade e fez isso de forma independente
independente, sem depender da informação oficial dos aliados. O jornalista gastou um dia inteiro visitando os locais, conversando com sobreviventes e checando fatos. Ele não queria reproduzir propaganda, queria a verdade. E por isso suas crônicas têm um valor histórico inestimável. Esses massacres não foram eventos isolados, faziam parte de uma política nazista sistemática de terror coletivo. Os alemães puniam comunidades inteiras por ações de guerrilheiros, mesmo quando essas comunidades não tinham controle nenhum sobre os partigiani. A lógica era simples e brutal: matar civis inocentes para desencorajar qualquer apoio à resistência. Mas frequentemente o efeito era o contrário, aumentava o ódio ao ocupante nazista. O massacre de Caberna foi um entre centenas que aconteceram nos Apeninos. O mais conhecido é o de Martsoboto. Lá, cerca de 770 civis foram assassinados em setembro e outubro de 1944. Mas existiram dezenas de outros massacres menores, como esse de Caberna, que só não caíram no esquecimento porque alguém como o Rubem Braga se deu o trabalho de investigar e registrar. O pequeno cemitério improvisado que Braga visitou representa algo fundamental: a necessidade humana de marcar, lembrar e honrar os mortos. A missa, celebrada meses depois, era um ritual de luto coletivo, de reafirmação da dignidade das vítimas. E hoje, essas crônicas continuam importantes. A gente vive numa época de revisionismos históricos e negacionismos. Documentos como esses, produzidos por testemunhas e contemporâneos aos eventos, são barreiras contra a distorção da verdade. As 29 vítimas de Caberna não são estatísticas, são pessoas reais, tinham nomes, famílias, sonhos, e suas histórias merecem ser lembradas. Porque quando a gente esquece o que o ódio e a desumanização são capazes de fazer, a gente corre o risco de repetir os mesmos erros. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, acho que vai ser interessante pra tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.